Olá, boa noite! Que bom te ver! Sim, quanto tempo! Que bom te ver Quanto aqui. tempo! Nossa, que saudades! Sim. O pessoal tá entrando na nossa live aí, a gente vai dar mais um minutinho para a gente começar oficialmente a nossa live. Tá. O pessoal já pode ir marcando, mandando um aviãozinho aí para os colegas, os familiares, para chamar o pessoal para participar com a gente da live. Gabi tá chegando aí, seja bem-vinda, Gabi, Sheila. O pessoal já pode pensar também na pergunta, na dúvida sobre o tema de hoje, que é Pilates, né? A gente vai trazer mais detalhes. Eu vou colocar Então, você tem para que... fazer Pilates, viu, Agda? Oh, nossa! Quero muito, vou para Brasília, viu? Venha, venha. O Ebert está entrando aí também. Pessoal, uma curiosidade, né? Conheci a Tamara numa viagem de férias. Foi, uma loucura. Muito louco isso, né? Esse mundo é muito pequeno. Sim. E aí eu conheci ela numa viagem de férias. A gente teve uma conexão muito legal e eu conheci o trabalho dela e, assim, poxa, é uma coisa que a gente trabalha muito hoje, né, no nosso perfil do Os.Eldre. E quando eu vejo as coisas que ela traz no perfil dela, eu falei, eu tenho que trazer a Tamara para falar um pouquinho aqui com a gente. Eu preciso dela no meu perfil. Sim, é um prazer estar aqui, meu Deus. Quem tiver oportunidade, quem ainda não segue, vamos lá, segue o Instagram deles, porque realmente tem muito conteúdo para idoso. É muito legal, tá bem organizado, bem ilustrativo, né? Eu tava dando uma olhada também, achei bem interessante. Eu tô até nervosa, tá? Eu não costumo ficar, não, mas tô nervosa. Ah, não fique não. Você já tá acostumada, já é de casa. Tá, sim, tá? Bom, então vamos começar oficialmente. Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. E hoje a nossa live, né, como sempre, muito especial. Como convidada também muito especial, que é a Tamara Saraiva. Ela é fisioterapeuta e é especialista em Pilates. Então, Tamara, sejam muito bem-vindas. Bem-vinda à nossa live. E é um prazer imenso de te receber aqui no nosso canal. Obrigada. Muito boa noite a todo mundo que está aí participando. Mandem aí o aviãozinho para os seus amigos, chame todo mundo, porque são dois assuntos muito importantes. Pilates junto com a saúde do idoso, né? A gente vai conversar, acredito que vai ser um bate-papo bem legal e a gente vai se distraindo aqui junto com as perguntinhas de vocês. Perfeito. Tamara, antes da gente começar, você quer falar um pouquinho da sua formação? Você é fisioterapeuta, né? E instrutora de Pilates, professora. Sim, eu sou formada em fisioterapia desde 2016, né? Eu me formei em 2016, mas desde 2012 eu dou aula de Pilates, acredita? Tem muito tempo, eu ainda era estagiária quando eu comecei. E assim, eu sempre gostei de lidar diretamente com as pessoas. Eu acho que por isso que eu escolhi a fisioterapia. Na verdade, eu digo sempre que a fisioterapia me escolheu. Porque eu acompanhava assim, minha avó em algumas consultas, né? Eu já tinha ido ver o que era a fisioterapia. E aí eu ficava, cara, isso deve ser muito legal. Deve ser legal fazer isso pelas pessoas. E ver a reabilitação das pessoas, sabe? Onde você, com muito pouco, você consegue fazer uma paciente sair de lá sorridente só pelo fato dela ter ido te encontrar. Então, isso já é muito gratificante. Então, desde 2012 foi quando eu conheci o Pilates. Eu era estagiária, trabalhava num estúdio bem pequenininho. Eu comia as apostilas. Eu fazia uma listinha dos exercícios que eu ia passar, porque eu não tinha prática nenhuma. Eu não sabia como funcionava. Então, todo mundo fazia os mesmos exercícios, porque era só aquilo que eu tinha decorado por dia. E desde então, eu me apaixonei profundamente. É um método assim incrível, que através do movimento a gente consegue reabilitar as pessoas, seja qualquer idade, seja qualquer patologia, a gente consegue um resultado muito benéfico, sabe? Então, você está lidando ali com um movimento ativo e passivo, que é quando você faz o movimento para o paciente ou você ensina ele a fazer de forma correta, é muito bom, é muito gratificante. Então, assim, eu sou muito feliz nessa área, graças a Deus, eu tenho o privilégio de trabalhar com o que eu realmente amo. E quem me conhece de fato sabe que é verdade, porque eu gosto mesmo, eu amo a fisioterapia. E eu acho que eu não saberia ser outra coisa sem ser isso, sabe? O Pilates foi um caminho sem volta, né? Foi. Lá no estágio.
Eu sei bem como que é. Eu tenho dentro da enfermagem, eu tenho alguns caminhos também que você simplesmente vai, você não consegue mais olhar para trás, verdade. Sim. Bom, então falando sobre Pilates, quando a gente fala de Pilates, para muitas pessoas, Tamara, ainda é uma palavra muito assim, nossa, o que que é, né? As pessoas conhecem a academia, conhecem o que normalmente as pessoas fazem musculação, outros tipos de atividades que também contribuem para a saúde das pessoas, a própria fisioterapia mesmo. Mas quando a gente fala em Pilates, para muitas pessoas, especialmente para o leigo, é uma coisa que, assim, né, existe, mas está em outro mundo. O que seria, então, para essas pessoas que não conhecem, o que seria a técnica Pilates e quando que ela foi criada? Qual que é o conceito que é trabalhado dentro dessa atividade? Fala um pouquinho mais do Pilates em si, do método, né? Beleza. Isso. O Pilates é uma prática de atividade física, né? Onde a gente usa molas e acessórios para poder promover o movimento. E quando que isso começou? O Joseph, que é o criador, o nome dele é Joseph Pilates. Ele era uma criança que tinha muitos problemas respiratórios. Ele tinha asma, tinha bronquite, ele era muito raquítico. Então, desde muito cedo, ele pensou, e com a ajuda dos pais, claro, ele pensou que ele precisava fazer alguma atividade física para que ele não morresse, ou de um problema respiratório, ou pela fraqueza muscular que ele tinha, que ele era muito fraquinho. Daí, ele começou a trabalhar de cortador de grama para um vizinho. Em troca disso, o vizinho deixava ele estudar dentro da biblioteca que o vizinho tinha na casa dele. Então, ele cortava essa grama e ia estudar. Estudando já o movimento desde cedo, ele se formou assim na parte de biologia, de anatomia e na fisiologia humana. Então, depois que ele cresceu e tal, ele já tinha uns 14 anos, ele era muito forte já, porque ele fazia muita atividade física, porque ele não queria mesmo morrer dessa fraqueza dele. Então, com uns 14 anos, ele criou uns aparelhos bem genéricos, assim, para ele fazer musculação. E aí ele foi descobrindo que se ele colocasse outra carga, ou se ele fizesse de uma forma diferente, ele ia conseguir ter um resultado bem mais benéfico. Então, foi isso que ele foi fazendo. Quando ele tinha aproximadamente uns 32 anos, ele já era formado, e aí ele foi para uma guerra na Alemanha. Lá dentro dessa guerra, ele ficou preso junto com outras pessoas, porque ele era tipo imigrante, não conseguia voltar para casa. E aí ele ficou lá. Nesse tempo que ele ficou preso, ele começou a oferecer um serviço de enfermeiro para as pessoas pelos dados que ele tinha já, né, sobre saúde, sobre o que era a fisiologia, como era o movimento, essas coisas. Então, ele pegou e ele tirou as molas das camas que eles estavam internados e começou a pendurar nas paredes assim para fazer o exercício. Então ele colocava a mola e ia fazendo exercício para perna, braço, muito criativo, né? Não, muito. Quem é que pensa isso? Só o Joseph mesmo. E com isso, ele começou a ver que o rendimento das pessoas estava melhorando. E que as pessoas estavam sendo curadas de uma epidemia que teve lá nessa época. Que também era um vírus, alguma coisa assim, sabe? Tipo uma pandemia. Só que era uma epidemia de alguma influência que estava tendo. Então ele conseguiu ter resultados benéficos quanto a isso. Quando ele saiu de lá, e aí todas as pessoas já estavam melhores quanto aos movimentos e tal, ele estudou a fundo sobre isso. E aí procurou parceiros para poder abrir várias escolas, que é quando ele foi aperfeiçoando ainda mais, criou todo aquele jogo lá que a gente vê hoje, e foi só evoluindo. E é isso, o método, assim, essa descoberta desde criança que ele se tornou bem grande, desde a história de vida dele mesmo. Muito legal essa história, porque uma ideia que surgiu de uma necessidade, né? Sim. De um problema, dor, né? De uma dor, né? E a gente, às vezes, encontra realmente soluções mediante uma situação de dor, de desconforto. E realmente foi muito criativo, né? Essa história é muito legal. Sim. Né? De uma dor e de coisas tão simples que tinha em casa, né? Que ninguém nunca tinha pensado antes. Ele mesmo é o resultado do método dele. Porque ele mesmo que criou isso para que ele não precisasse passar a necessidade num hospital ou ficar internado por conta de todas as necessidades que ele tinha. Inclusive, um dos principais métodos do método do Pilates é a contrologia e a respiração. Justamente por isso, para poder tratar essas doenças respiratórias que ele tinha na época. Muito legal. E, Tamara, existe algum público, assim,
que o Pilates ele precisa ser direcionado, algum público que ele tem mais benefícios, né? Quando a gente está falando de idosos, né? Eu quero chegar nesse público, né? Sim. Na verdade, saber se para o idoso ele realmente tem mais benefícios. Mas existe um público, talvez que não seja o idoso, que tem mais benefícios? Existe uma indicação, talvez, não sei, dentro do Pilates mesmo? Sim, o que acontece? O Pilates, existe até a frase que o Pilates é para todos e o Pilates serve para todos. Porque recentemente os fisiculturistas estão querendo procurar o Pilates por ajudar em várias coisas: mobilidade, alongamento, a questão de fortalecimento, né? Porque assim, no Pilates é diferente de academia, porque na academia a gente busca muito a hipertrofia, então é aquele músculo duro, né? Fortinho. No Pilates a gente trabalha resistência, que é diferente. Ele vem de dentro para fora. Então, você primeiro sente que o músculo tá tendo uma resistência maior ao movimento. Então, assim, não tem um público-alvo, tem aquele que precisa. O público-alvo é quando você imagina e você procura pela necessidade que você tem. É claro que traz vários benefícios para cada faixa etária, e a cada faixa etária a gente consegue trabalhar exercícios específicos para esse público, entendeu? Por exemplo, chega lá uma criança de 12 anos. Eu vou trabalhar exercícios mais lúdicos, exercícios que gaste mais aquela energia da criança. Se é uma pessoa mais avançada que vai para academia, eu trabalho mais essa parte de resistência. Se é um idoso, eu preciso trabalhar mais o quê? A qualidade de vida, para que ele consiga amarrar o cadastro sozinho, para que ele consiga escovar os dentes, amarrar o cabelo. Então, tudo é adaptável a cada fase que a pessoa se encontra. Cada público, então, tem uma visão diferente, né? Dentro do Pilates mesmo. Sim. Então, e normalmente nas suas turmas, então, elas são divididas por faixa etária ou não necessariamente? Às vezes a gente consegue mesclar, sim. Às vezes a gente consegue colocar turmas de mais avançado, mas às vezes, ou então só de idoso. Mas como é para geral, muitas das vezes está tudo mesclado. E aí a gente consegue, tipo, com um olhar clínico, dividir aquela turma mesmo sendo misturada. Eu posso ter, por exemplo, 2 idosos e 2 avançados. Então, os 2 avançados fazem exercícios iguais para avançados e os idosos vão fazer aqueles exercícios para idosos. Se bem que tem muito idoso que é bem avançado. Eu faço vergonha, viu? Mas avançado que o novo, né? É. É muito legal falar isso, porque muitas pessoas têm vergonha, né? Por não conhecer de fato o método, saber como que funciona, aí passa a ver muitas pessoas mais jovens e às vezes ficam um pouco mais retraídos, ficam mais tímidos. Então é importante saber que tem um espaço para todo mundo e a recomendação ela é para todos, né? Sim. Muita gente, na verdade, acha que Pilates é só alongamento. E assim, tá fora disso. É muito além disso. É bem mais do que isso. Eu vivo brincando nas minhas aulas dizendo: ué, você não falou que era alongamento? Tá reclamando? Mas não é alongamento. É assim, alongamento é uma parte, sabe? É isso aqui da aula. Quando a gente vai evoluindo gradativamente, a gente vai conseguindo ter ótimos resultados só com Pilates. Tem gente que não faz nenhuma outra atividade física, faz só o Pilates e tem resultados assim, ó, extraordinários. Nossa, muito legal. Eu fui encantada, eu sou apaixonada. Você podia eu acho. Eu quero começar. Eu quero comer. Você faz online também? Faço, a gente faz. Nossa, muito legal. Nós vamos falar sobre isso depois. Vou te cobrar. E deixa eu fazer uma pergunta. Você que está há tanto tempo, né, trabalhando com essa atividade em si, o que mais levam as pessoas, aí eu falo de modo geral, independente da faixa etária, o que mais levam as pessoas a procurar o Pilates? Dor. Dor na coluna, entendeu? Todo mundo. Eu acho que assim, 80% dos pacientes que estão lá hoje é porque tem alguma dor na coluna. É muito raro você ver uma pessoa que está fazendo por prevenção. Porque se a gente parasse para pensar, cara, todo mundo vai envelhecer. Todo mundo vai precisar de um fortalecimento na coluna, vai precisar de um alongamento, de uma mobilização, para que as nossas articulações consigam segurar aquilo, entendeu? Mas ninguém pensa nisso. As pessoas só pensam que eu vou fazer Pilates quando o médico passar. Aí que tá o X da questão. Por quê? Quando vem pra gente, já tá esbagaçado. Aí já tá cheio de dor. Já tá todo travado. Já tá sentindo várias outras queixas, entendeu? Então, pra gente resgatar esse paciente, colocar ele num estado que ele fique ali numa zona confortável, sem dor e consiga ter o equilíbrio entre qualidade de vida e resistência muscular, é um pouco mais difícil. Mas dá certo, entendeu? É só ter persistência, porque aí a gente vai conseguindo, sim, os resultados que eu falei.
Entendi. Não, e é muito legal a gente trazer isso, porque, assim, ergonomicamente, a sociedade, ela não pensa em ergonomia, né? As pessoas Uhum. agacham de forma errada, pegam Sim. peso de forma errada, sentam, deitam, tudo de forma errada. Então, ao longo de uma vida, né? Ao longo de um período, isso Uhum. vai realmente trazer agravos à saúde, inclusive na região lombar, né? Que é a dor na coluna que as pessoas tanto te procuram. E assim, postura é muito relativo, porque cada pessoa tem uma postura diferente. Não dá para eu impor que todo mundo tem a postura X, sendo que essa pessoa tem uma vida por trás, né? Um idoso, ele não vai começar a desgastar a vértebra dele com 50 anos. Não é isso. Com o passar do tempo que vai desgastando. Quando chega nos 50, que ele tem o tempo de qualidade dele para poder ir, porque até então é a faixa etária que ele está trabalhando, está precisando ser mãe, está precisando ser esposa, está precisando fazer tudo, né? Então, quando chega nos 50 anos, que está ali com uma dor e que ela entende que é. Não estou falando que 50 anos é idoso, tá, gente? É só tipo uma métrica. Então, assim, depois dos 50, é quando você começa a ver que você precisa de uma atividade física, a tendência é o quê? Subir ou cair? É cair mais, entendeu? Então, se essa pessoa com 50 anos ou antes disso, ela tem um histórico de atividade física, de alimentação boa, de sono bom, porque tudo isso engloba, né? Com certeza ela vai chegar lá nos 65 anos tranquilo. Porque eu tenho um idosinho lá disso, que me passa vergonha, que eu vou passar um exercício de alongamento, a pessoa consegue segurar no pé tranquilamente. E eu falo, meu Deus, eu sou toda dura hoje, entendeu? Dá- Tem idoso que dá show, né? Sim, arrasam, arrasam demais. E quando o paciente ele te procura por situação de dor, né? E ele começa a fazer pilates, em quanto tempo você tem uma resposta assim legal, satisfatória? Aí Ou- depende, né? A gente precisa avaliar para saber quanto tempo ela tá com aquela dor. Porque, ou como que está a dor. Porque, por exemplo, é um paciente que tá com hérnia de disco, que é um dos maiores casos, assim, né? Tá com uma hérnia de disco e essa hérnia já tá extrusa, ela já saiu, né, do eixo dela. É como se fosse aquele babalu mesmo, que saiu aquele líquido do babalu. Então, esse líquido já tá pegando no nervo, essa pessoa já apresenta uma fraqueza muscular maior, já apresenta um formigamento na perna. Então, isso vai demorar um pouco mais, porque a gente vai ter que alongar, mobilizar, tentar descomprimir essa tensão do nervo, entendeu? Então, é todo um processo, demora um pouquinho mais. Mas a gente consegue alcançar um resultado bom aí, uma média, com 3 meses. 3 meses de É pilates você já consegue rápido. ter um resultado eficiente. É, É rápido se é você parar pra rápido, porque pensar, né? assim, você passa uma vida toda com dor, né? 3 meses não é nada. São 3 meses, né? É, Não, e é gradativo, né? Vai melhorando a cada dia. E sim. com 3 meses já tem um resultado melhor. É. É, o Pilates, Tamara, normalmente, em média, demora quanto tempo uma sessão? O que seria 50 o minutos. ideal? 50 Seria o minutos. ideal. Mas acaba indo um pouco mais, que a gente conversa, né? Toma um cafezinho depois, escuta as histórias. Então, geralmente vai até 1 hora. A gente deixa de hora em hora reservado por horário. Por exemplo, de 7 às 8, de 8 às 9 e assim sucessivamente. Uhum, Mas o padrão mesmo é 50 minutos. Com entendi. turmas aí variam, né? De 3 alunos, 4 alunos, depende de como é o seu estúdio, da quantidade de aparelhos que você tem e a disposição que você consegue levar à aula, né? Em geral, 50 minutos entrando o alongamento dentro da aula, né? Isso, já entrando tudo. Uhum. Com todo. E normalmente, durante esses 50 minutos, assim, existe, acredito que tem vários tipos de atividades, né? Você falou Uhum. que cada faixa etária talvez pense em ter um plano diferente, mas a maioria das atividades são em aparelhos, é no chão, é parede. Como que seria esse tipo de atividade? Sim. Então, hoje a gente tem dois tipos de pilates, né? É o pilates clássico e o pilates contemporâneo. Esse pilates contemporâneo é o pilates mais moderno, assim, que são aparelhos mais adaptados, tem mais ganchos de colocar mola. Então, a gente consegue explorar mais o aluno dentro desses aparelhos. E tem o pilates clássico, que é o original do Joseph, que o aparelho é mais compacto, as molas são de resistências diferentes. Dentro desses dois métodos, a gente também tem o Pilates solo, que a gente pode mesclar durante as aulas. E aí, cada professor que decide como que vai fazer.
Entendeu? Por exemplo, eu gosto de seguir eu gosto de seguir uma sequência. Eu começo com alongamento, vou para um aparelho específico e faço toda a parte de fortalecimento. E aí depois eu termino com um alongamento, alguma mobilizaçãozinha no solo para a pessoa poder relaxar e ir para casa em paz com Jesus. Não, já tem um comentário aí falando que equivale a 2 horas de academia. Então tá válido demais. Muito legal. Nossa, já deu vontade de ir para Brasília para fazer pilates com você. Vou passar as férias em Brasília só para fazer aula de pilates. Pois é. Aqui em casa tem até uma cama sobrando. Pode vir, que eu te abrigo aqui. Olha. Tamara, assim, falando especialmente do nosso público, né? Que é um público idoso. A gente sabe que o idoso, ele tem muitas particularidades, né? Então, a mobilidade dele é reduzida. Tem idosos que eles podem... O metabolismo, né, deles são mais reduzido. Tudo nele é um pouco diferente, né? Ele é mais lento. Às vezes, o raciocínio também é mais lento. Então, quando a gente traz o Pilates dentro desse público, né, para esse público, quais seriam, de fato, os benefícios que a gente poderia trazer aqui, que são importantes e que a gente poderia, inclusive, bater mesmo nessa tecla, porque eu acho que muitas pessoas não sabem que isso é importante para o idoso, né? Famílias, inclusive, cuidadores, profissionais. Eu acho que o principal motivo que o idoso pode procurar o Pilates como forma de prevenção é diminuir o risco de queda. Porque a gente sabe que o que mais acontece hoje com o idoso é cair dentro de casa, é cair na rua, é se machucar, bater em alguma coisa, escorregar, cair, quebra o fêmur, quebra o pé, quebra alguma parte e aí causa outras comorbidades, né? Porque ele fica muito tempo parado. Porque o nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. Quando a gente para, quando a gente tem algum processo que precisa parar, eu começo a ter uma atrofia daquele músculo, daquele tendão ou daquela musculatura. Então, eu acho que só o fato de você manter esse movimento, você não vai ter algum risco de queda, porque você vai ter mais resistência, você vai dar aquele supetão na hora de cair, mas vai se equilibrar, entendeu? Eu acho que esse é o principal motivo que eu bato muito na tecla lá, passo muitos exercícios para idoso, para estabilidade mesmo, de cintura escapular, de cintura pélvica, para poder trabalhar mesmo esse equilíbrio do aluno. Além de melhorar na qualidade de vida, que é o que eu falei no começo, né? Um idoso, ele não vai chegar para mim dizendo que ele quer ficar forte, com o braço grande, nem com a barriga travada, entendeu? Ele chega querendo escovar os dentes tranquilo, sem sentir dor, sem precisar de ajuda. Ele quer fazer o cafezinho dele ali todo dia. Então, ele precisa dessa força do braço para poder fazer, não tremer tanto, entendeu? Então, acho que esse é um dos principais motivos. A gente precisa trabalhar essa parte global, assim, do corpo, trazendo mais focando mais no equilíbrio e na resistência mesmo do músculo. Nossa, muito legal, porque o idoso, ele busca qualidade de vida, né? Sim. Dificilmente a gente realmente vai ver um idoso tendo uma procura como essa esteticamente, né? Uhum. É qualidade de vida que eu acho que... e para as famílias também, para o próprio idoso, os cuidadores. Porque ele acaba englobando todo mundo, né? Não só o idoso. Ele acaba comentando o que ele fez lá no Pilates, que pode ajudar. Pode, por exemplo, tirar mais os tapetes de casa. Então, isso a gente também vai orientando, tanto para o cuidador quanto para a pessoa mesmo que está acompanhando, assim, né? Então, é um trabalho global. E aqueles pacientes que têm algum tipo de demência, né? Que às vezes podem ter tremores, Sim. Um pouco mais de desequilíbrio. Costuma ter um efeito também positivo, o Pilates? Sim, a gente consegue. Aí, nesse caso, a gente tenta colocar um horário específico para esse aluno, sabe? Quando a gente deixa um horário reservado, fica quase um personal Pilates. A gente consegue trabalhar bem essa parte cognitiva mesmo, ilustrações, pega aqui, pega a bola, joga a bola pra mim, ou então aperta essa bolinha com força, o que você tá vendo aqui, como que eu posso interagir com você, entendeu? Então a gente vai trabalhando mais como se fosse uma fisioterapia neurológica, Sim. Só que dentro do Pilates com os aparelhos e com o que a gente tem. Isso é importante dizer, porque assim, dentro do Pilates
O meu pai sofreu um acidente há pouco tempo, que ele quebrou o pé. Eu acho que algumas pessoas que me acompanham viram bastante isso. E aí a gente fez a reabilitação e tal, e hoje eu consigo levar ele para dentro do Pilates, para que ele consiga fortalecer esse pé, mobilizar e não ficar atrofiado, entendeu? Então, assim, por isso que eu digo que, ao mesmo tempo que a gente consegue trabalhar um paciente, um senhorzinho, ou uma pessoa que tem um Parkinson, ou que teve um AVC, a gente consegue também trabalhar uma pessoa mais atleta, que sofreu um acidente, ou então está precisando de uma reabilitação mais rápida. A gente consegue dar esses estímulos, porque a mola nos ajuda. As molas no Pilates, elas são para isso. Tem molas que são leves, médias e fortes, e extremamente fortes. Então, a gente consegue ir mesclando conforme a necessidade do paciente. O Gildes falou que tá ótimo. É. Tá surtindo efeito. Aí. Muito legal. E sem contar, Tamara, que pro idoso, socialmente, isso é ótimo, né? Novos vínculos, amizade. É o momento que ele vai... É o momento do idoso, né? Sim. Eu não sei quantas vezes na semana que é indicado? Você falou que são 50 minutos, né? Mas o ideal seria 2, 3 vezes? Aqui a gente tem... Ó, meu pai dizendo que ele tá bem. Aqui a gente tem turmas, tem alunos que fazem 2 vezes na semana e 3 vezes na semana. Geralmente os idosos vêm 3. Sabe por quê? Porque muitas vezes é o momento de terapia dele. Ele vem para fofocar com a vizinha, ele vem para fofocar com a amiga dele que tá lá. Eles vão criando uma rede de apoio tão grande. Hoje aqui no estúdio, né? O que eu fiz? Eu tenho um dia no mês onde a gente tira para fazer o chá da tarde das velhinhas. Cara, é muito legal, muito divertido, porque elas vão para dançar, para fofocar, para falar dos maridos, para falar das coisas. Um é cantor, a outra é costureira, e junta tudo e vira aquela farofa, sabe? Que a gente gosta, né? Que faz conectar com as pessoas. Até porque o Pilates também faz isso. Faz essa conexão entre corpo, mente. Então, quanto mais conectado eu tô com as outras pessoas, eu me sinto mais englobado. Então, se eu vejo que, hoje eu acordei com uma dor nas cadeiras, que nem elas falam, aí a amiguinha fala, menina, eu tava assim semana passada. Eu fiz exercício tal e fiquei excelente. Então elas vão se conectando, vão se interagindo. Isso é bem legal, assim. Por isso que tem essas turmas bem focadas, que são horários específicos para alguns alunos, que aí acaba formando uma grande família, sabe? Nossa, show de bola. Essa conexão social, ela é muito importante para o idoso, em todos os sentidos, né? E juntando com a atividade do Pilates, perfeito. Você falou aí antes a questão da queda, né? Realmente hoje a queda do idoso é um problema assim que ele é muito real. Hoje, a cada 10 idosos que tem uma queda, infelizmente, desses 10, 8 vai ter uma complicação, né? Vai ter uma internação prolongada, e aí essa internação ela vai virar uma internação secundária, internou por um motivo e vira um outro problema. Sim. Ou coloca prótese, ou vira uma úlcera, porque fica muito tempo deitado. Quando levanta, tá todo atrofiado. Então, é difícil. Então, se a gente falar do Pilates de forma preventiva, é muito legal a gente trabalhar isso, porque a gente está falando de uma prevenção de um problema muito maior lá na frente, né? Sim. Só quem tem um idoso que teve uma queda sabe do que a gente está falando, né? Não é fácil. Muda todo o contexto de vida, muda a rotina. Esse idoso ele fica muito mais susceptível a muitas outras doenças. As doenças já existentes, elas tendem a piorar. Então, uma sucessão de situações mesmo que vai acontecendo. E olha que legal, tem como a gente melhorar a prevenção, né? Sim. Tem muitas coisas coisa prática, sabe? Muito assim, prática. Coisas que a gente consegue ir fazendo, tanto com o aluno dentro do Pilates, quanto os exercícios que a gente pode passar para casa também. Coisa simples, tipo, vai estar sentado, fica sentado mexendo o pé. Sobe e desce ali para bombear a panturrilha, que é o nosso segundo coração, né? Então, bombeia aí a perninha para não ficar com dor cansada, para não ficar ter um risco de uma trombose. Tá sentado, dá uma esticada nessa coluna, leva as mãos lá pra frente, só pra ir dando uma ajeitada assim no corpo, né? Até chegar à aula, porque parece que não, mas o Pilates cansa. E cansa de verdade. Cansa bastante. Eu vi no comentário, 2 horas de academia. É isso mesmo. Que legal, nossa, são muitos benefícios. E a gente tá falando até agora de benefícios, né? Eu acho que
malefício não deve ter muito, né? Tem Não, alguma contraindicação? Assim, tem algum paciente que não pode de jeito nenhum? Por exemplo, não sei, um cardiopata talvez mais grave. Tem aquele paciente que não pode de jeito nenhum fazer a atividade do Pilates. Olha, a contraindicação do Pilates é quase zero. Isso tudo a gente precisa avaliar quando o paciente chega lá, né? Pra gente saber qual é a condição dele. Então, qual que é a condição absoluta? Se ela não consegue fazer. Se ela não tá... Desculpa. Se ela não consegue fazer o movimento, aí realmente ela precisa de uma fisioterapia domiciliar antes. Para ensinar ela como que faz o movimento e tal. Porque quando ela vai para lá, para o estúdio, ela precisa ter pelo menos uma consciência do que é tal coisa. Levanta a perna, a pessoa levanta o braço, isso pode acontecer, mas aí a gente tem que estar muito bem orientado para poder explicar para aquela pessoa até onde ela pode ir e até onde eu posso ajudar, entendeu? Então, assim, não existe hoje uma contraindicação, se bem que alguns médicos, algumas outras especialidades dizem que, tá com dor, não vai. Só que não é verdade, muito pelo contrário. Quando você tá com dor é que você tem que ir mesmo. Porque você vai alongar. Claro que se chegar lá uma pessoa com dor, não vou colocar pra fazer um exercício de cabeça para baixo, entendeu? Porque tem Meu também. Deus. Tem também essas posturas. Mas tudo é um processo evolutivo. Assim como a gente vive numa constância evolução, o Pilates também é um processo evolutivo. Não tem como eu chegar hoje com uma paciente que tá com uma hérnia de disco e colocar a mulher para ficar de cabeça para baixo. Entendeu? Que aí ela vai morrer bem ali e a culpa vai ser minha. Então eu não posso fazer isso. Mas não existe. Pelo menos aqui no estúdio eu sempre falo. A contraindicação é quando você não quer dar uma desculpa para não fazer. Entendeu? Então não existe isso. Entendi. Quem não quer dar uma desculpa, né? Sempre, né? A desculpa do bêbado sempre vai ser a cachaça. Então a desculpa do pilateiro sempre vai ser que tá com dor. Verdade. Então, se a gente parar para pensar num cenário onde um paciente idoso teve uma fratura, né? Teve uma queda, teve uma fratura. Antes dele começar a fazer o Pilates, o ideal seria, então, ele ser liberado da fisioterapia, né? Então, ter condições clínicas. Uma fratura, ela tem todo um processo, né? A gente tem um osso quebrado, não é a mesma coisa. Então, eu preciso que esse osso, pelo menos, consolide, que ele, pelo menos, grude de novo um no outro. Quando esse osso está grudado, eu já tenho ali uma amplitude, ou então alguma força para fazer, eu já posso ir para o Pilates. Igual eu falei, a gente consegue reabilitar também dentro do Pilates. Mas se eu tenho uma fisioterapia antes, onde eu consigo trabalhar o alongamento, a mobilidade e o ganho de novo dessa amplitude que foi perdida, o resultado vai ser muito melhor, bem mais benéfico. Então a gente precisa saber que uma coisa não substitui a outra. É igual o Pilates e a academia, que é um grande mito, assim, né? Eu posso substituir o Pilates pela academia? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. O Pilates vai agregar na academia. A academia vai te agregar no Pilates e vai te agregar no geral. Então, a gente precisa entender que cada profissional tem que estar dentro de uma fase para reabilitar aquela pessoa, sabe? Uhum. É muito importante você falar isso, porque talvez muitas pessoas vão querer trocar, né? Sim. Já que o Pilates é completo, então eu vou sair do que eu já faço e vou ficar só em um. Sim. Então, quem já faz uma outra atividade, então é importante que não pare, né? E faça só apenas a complementação. Não precisa parar, você pode só complementar, sabe? Não tem necessidade nenhuma de você parar de fazer um exercício que está te dando força para vir para um outro que vai te gerar resistência. Um complementa o outro mesmo. Nossa, muito bom. E, Tamara, me fala uma coisa aqui. Muitas pessoas, depois dessa live, eu tenho certeza, vai ficar tentada. Aí o Pilates, né? Muitas pessoas não conseguem assistir com a gente aqui, mas essa live depois ela tem uma repercussão muito grande, as pessoas assistem, mandam pra gente, tiram dúvidas. E como tá tão explicado, assim, tá tão perfeito essas explicações, e assim, tá dando vontade de fazer Pilates agora. Pois é. Então, assim, Vamos montar um aulão. Todo mundo que tá aqui nessa live, que tem interesse, a gente faz um ao vivo no WhatsApp ou aqui mesmo, onde eu coloco todo mundo para fazer aula. Nossa, top demais. E aí eu queria te perguntar exatamente isso. A pessoa que nunca praticou Pilates, né? Então ela vai procurar um lugar que faça Pilates, né? Pode ser presencial ou online. Sim. E aí depois, tem como essa pessoa fazer alguma coisa em casa? Tem algum risco? Eu não consigo hoje na minha aula de Pilates, vou fazer hoje em casa exercício.
tem risco, tem indicação para fazer em casa, sozinho? Ah, eu vou olhar umas aulas lá e vou aprender sozinho. Existe alguma situação que possa oferecer risco ao invés de benefício nesse caso? Sim. Sim, o ideal é não fazer sem a orientação do profissional, né? Porque, assim, uma coisa é eu estar ali e eu orientar o paciente, eu dar o suporte para ele, e dizer o que ele tem que fazer. Outra coisa é ele ver um vídeo aleatório e querer fazer. Aí se lesiona e vai dar ruim. Então, o ideal é não fazer. Claro que o Instagram, as redes sociais estão aí hoje para isso, para oferecer coisas práticas onde você consiga fazer em casa, tipo um alongamento, um exercício de mobilidade, mas não uma aula completa, né? Eu não consigo ter uma aula completa sem essa orientação. Até o comando verbal que a gente passa é diferente. Porque igual eu falei, por exemplo, se eu falar para a pessoa, levanta, se eu falar para você aqui agora, levanta a perna, coloca a mão debaixo do joelho, sobe e desce o joelho. Você não vai saber o que é isso, entendeu? Então, não mesmo. Eu comecei a imaginar aqui o que você está falando. Não dá para ter essa noção. Quando eu tô aqui cara a cara com a pessoa, que é o que acontece no online, né? Eu consigo ver onde ela tá errando e eu consigo orientar ali. Se ela tá errando, eu já falo, não é assim. É deitadinho, você vai colocar as duas mãos embaixo do joelho e vai subir e descer essa perna. Então, aí você consegue ter essa orientação mais clara, mais eficiente, né? Não dá para substituir uma aula toda do YouTube em casa sem um profissional te orientando. Não dá. E tem que ser orientado, porque as pessoas às vezes tendem, né? Sim. Às vezes porque acho que é mais fácil, mais prático, e às vezes pode ter um problema muito maior, né? Ter uma lesão e talvez vai estar mais dor de cabeça. E se machuca, porque uma coisa é bonitinho você ver na internet. Tanto é que, por exemplo, vocês sabem, vocês aí do Idosos.Elder, né? Vocês fazem algumas coisas que, para chegar no resultado final, leva um tempo, tem trabalho, tem toda uma questão. Imagina eu, por exemplo, quando eu vou fazer algum exercício, 5 dicas de alongamento para fazer em casa. Menina, é quase um dia inteiro gravando. Porque tem todo um correio. Eu não posso simplesmente chegar, colocar minha câmera aqui e fazer aleatório. Porque eu sei que aquilo vai ser um benefício para alguém, que alguém vai fazer e precisa fazer certo. Então, eu tenho que explicar direito. Eu tenho que ter cuidado com o que eu vou escrever, porque se eu falar, sei lá, uma coisa, faz na fase excêntrica, a pessoa vai falar, que é isso? Tá louca? Fumou. Aí vai lá, pesquisa, entende errado, né? Aí faz do jeito que quer e ainda fala, foi a Tamara que me passou. Mas não. Mas teria alguma coisa assim mais prática que a gente poderia orientar os idosos, igual você falou da cadeira, né? Da panturrilha, que é uma coisa mais prática, um alongamento mais tranquilo. Tem alguma coisa que dá pra gente indicar aqui para os idosos, para os familiares? Claro, eu acho que o alongamento nunca é demais, né? Eu acho que o nosso corpo precisa disso, até para lubrificar mesmo as nossas articulações, ganhar amplitude, faz com que você tenha uma agilidade nas coisas, né? Porque a pessoa encurtada, ela tem muito mais trabalho. Eu até deixei uma cadeirinha ali que eu vou mostrar para vocês, assim, alguns alongamentos que dê para fazer em casa, coisa bem prática. Ah, que ótimo. Vou virar, vamos lá. Tá, vamos lá. No meu cantinho de filmagem. Ainda bem que a live fica gravada, né? Porque depois eu vou fazer. Ó, aqui eu tô sentadinha numa cadeira. Ó, peguei uma cadeira, coloquei ela, e aí o que eu faço? Eu deixo as minhas pernas assim, retinhas no chão, e eu desço, ó. Desce e volta. Desce e volta. Eu posso repetir isso 10 vezes, já vai ter um resultado bom. Na câmera aqui, tá cortando um pouquinho. Aí o ideal é a mão ir até o chão. Deixa eu mudar. Vamos para... Isso, não, perfeito agora. Ó, agora vocês vão ver meus pés aqui de princesa. Ó, você coloca os pés e aí você vai, ó. Cada um tem um limite, né? Sim. Cada pessoa consegue ir onde conseguir. Quem conseguir ir no chão, ok. Se não der, pega aqui no pé e volta. Esse daqui já é um exercício onde você vai conseguir trabalhar toda essa parte de posterior de coxa. E é uma parte que essa daqui, né? Essa região, já é uma região que vai ficando mesmo encurtada devido ao tempo mesmo. Isso é normal, não se sinta pior por causa disso, não. Todo mundo tem. E o outro, ó, a gente pode fazer isso, ó. Sobe o braço e volta. Se eu fizer isso aqui todos os dias, esses dois aqui, eu já tô trabalhando meu corpo todo.
Porque eu alonguei a coluna, eu alonguei a posterior e agora eu tô mexendo no braço, ó. Sobe e desce. Então, a minha coluna tá trabalhando, o meu braço tá trabalhando e a minha consciência corporal, porque eu preciso saber o que eu tô fazendo, né? Se eu falar levanta o braço e você levanta a perna, tá errado. Então, dois exercícios facinhos que dá pra incluir aí. E nesses dois, o cuidador de idosos consegue ajudar. Ele pode pegar aqui o braço do paciente, levar para cima e voltar. Idoso tem muita tensão nessa região, porque passou a vida toda carregando tudo nas costas. É tudo assim, ó. Tudo assim. É verdade. Então, se eu trabalho essa região de torácica, que é lá no meio das costas, e faço essa abertura de ombro, já tá excelente, já tá suficiente para poder ir trabalhando aos poucos. E aí, dentro da aula, ele fecha, faz o combo completo. E aqui eu posso brincar, né? Posso pegar uma bola, posso pegar um cabo de vassoura, posso pegar o saco de arroz, os brinquedos dos netos e tudo. Nossa, que dicas maravilhosas, ô, Tamara. Porque muitos idosos, às vezes, querem fazer algum alongamento, né? E isso pode ser feito todos os dias, né? Deve ser feito todos os dias, né? Todos os dias. Quando acordar, já pode fazer. Porque, com certeza, não vai sentir dor durante o dia. Porque você está destravando, está tirando todas as tensões. Então, o ideal é fazer quando acordar. Faz 10 vezes ali e acabou. Tá pronto. É só no outro dia. O dia. É. E aí o cuidador, ele pode ser criativo, pode levar o idoso para tomar um solzinho, né? De manhã. Andar. Já estimula a vitamina D, já faz exercício. Área, dançar um forrozinho, que aí ajuda. Eu sempre faço isso com os meus pacientes domiciliares. Eu pego, faço a sessão ali, depois eu distraio um pouco, porque é chato. Quem é que gosta de ficar fazendo exercício? Ninguém. Ninguém não, né? Tem gente que gosta, mas nessa idade não. Nessa idade não quer descansar. Então, quando a gente trabalha alguma coisa mais lúdica ou traz o paciente para um movimento que ele não está esperando que aconteça, para ele vai ser o melhor dia para ele, vai ser a melhor sessão. Se ele dançar, se ele cantar, eu falo, vamos ouvir uma música. Coloca uma música, ó, balança os braços, dança, faz do jeito que você quiser. Então, assim, o bom do profissional do movimento é isso. Porque a gente consegue brincar de várias formas, a gente consegue trabalhar o corpo integralmente com pouca coisa. Eu não preciso de muito, sabe? Nosso próprio corpo foi feito para isso. Então, é só usar a criatividade, ó. Me seguir no Instagram, que lá tem dicas. Coisas básicas, né? E... Ô, Tamara, eu fiquei agora pensando aqui num paciente que é acamado, talvez ele não consiga levantar, não consegue, né, ir lá tomar o sol, fazer atividade. No próprio leito, o cuidador ele pode fazer, né, esse alongamento. Sim, no próprio leito, o que o cuidador consegue? O paciente está ali deitado, eu consigo dobrar a perna, esticar. Por quê? As duas principais articulações que a gente tem que trabalhar é o quadril e o ombro. E são as duas articulações que a gente consegue ter essa esfera inteira, né? Porque o ombro ele faz esferoide e o quadril também. É duas articulações que eu consigo trabalhar todas as amplitudes. Para cima, para baixo, para um lado, para o outro e ainda rodar. Então, essas duas, se eu já trabalhar, já vai destravar ali, ó, 50%. Então, eu posso dobrar, esticar a perna, estica a perna do paciente, dar uma rodadinha assim, ó, no quadril, entendeu? Para um lado, para o outro. Porque aí você já vai conseguindo ali mexer um pouquinho nessa parte pélvica. É bom. Nossa, sensacional. Então, você que é cuidador, que está escutando a gente aqui, ou tem um idoso em casa, começa amanhã mesmo a fazer esse exercício. Né? Porque são coisas simples, práticas e não gasta, não demanda tempo. Precisa das suas mãos e a boa vontade. E a boa vontade, exatamente. E assim, nunca é demais você ajudar alguém, né? Eu acho que um dos principais benefícios que a gente tem como ser humano é prestar uma assistência para alguma pessoa. Seja um idoso, seja um adulto, seja uma criança. Quando você dá aquilo que você tem, você se torna uma pessoa melhor. Então, por pouca coisa você consegue melhorar a vida de alguém. E a recompensa, ela vem, né? Sim, com certeza. Com certeza. Bom, Tamara, nossa, 46 minutos. Passou rápido demais, bora fazer outra. É muito gostoso, né? Esse assunto é muito gostoso. Deixa eu ver aqui algumas coisas que o pessoal mandou aqui. O pessoal, entrou muita gente na live. Muita. Deixa eu mandar uns alô pro pessoal aqui. Mandar um beijo pra Milene, pro Eneric,
Peraí, eu peguei do finalzinho aqui, peraí. A Isabela entrou com a gente, o Igor. Seu pai, né? Seu pai que entrou aqui falou que tá tudo bem, ou seja, deu tudo certo, né? Tá dando certo, tá dando certo. O Gildson, a Carol, a Rafaela que entrou aqui, o Fábio, a Ângela, Eduarda. Eu acho que entrou alguns alunos seus aqui também, né? Que falou que sua aula equivale a uma academia, né? Foi a Sheila, uma amiga minha. Muito legal. A Camila mandou aqui, sensacional essa orientação. Informações fáceis e claras de entender. E a Isabela mandou aqui. E assim, durante a conversa foi o que para mim também, muita coisa que foi novidade, né? Eu não sou profissional da educação física. O meu mundo, a gente da área da saúde, a gente tem um conhecimento amplo de tudo, mas tem coisas que a gente não domina, né? Então, para mim, foi muitas coisas que foram novidades, que eu vou aplicar com certeza em casa, com minha mãe, comigo também, né? Então, realmente, as informações foram claras mesmo. A Áurea, o Wagner, a Isabela falou que já quer aqui a atividade. Eu acho que foi na hora que você falou do aulão. Bora fazer um aulão com todo mundo. A Michele, um abraço, Michele, Milene. Pessoal, muito bom. Obrigada por terem participado. Eu falo que a live fica muito mais legal quando o pessoal começa a interagir, né? Sim. E fica muito mais gostoso. Eu bati tanto nessa tecla lá com o pessoal do meu Instagram, falei, vocês entram Tem que entrar. Façam perguntas. Que é importante, é muito ruim a gente ficar falando assim sozinho, né? Então, quando essa interação de todo mundo, torna bem mais leve. Eu nem vi a hora passar. Passa muito rápido. Normalmente, live, quando é um assunto muito gostoso, a gente não percebe, né? A gente assusta, já acabou. Então, assim, tem uma frase no Pilates que eu sempre gosto de usar. Duas, né? Duas frases. Que primeiro, é a mente que esculpe o corpo. E essa é uma frase do Joseph. Se eu tenho uma mente, pelo menos entendida, que eu preciso fazer um exercício, que eu preciso me movimentar, eu vou ter um corpo esculpido. Não necessariamente um corpo de padrão de beleza, que eu digo. Eu digo um corpo onde tem movimento, onde eu não tenha tensões, entendeu? Isso é excelente. E a outra fase o movimento cura. Quantas vidas a gente consegue transformar através do movimento? E eu posso dizer isso com propriedade, que durante todo esse tempo, muitas pessoas passaram por mim e falaram, graças ao movimento, ou graças à fisioterapia, graças ao Pilates, eu não sinto mais dor hoje. E isso cara, impagável. Nenhum valor, na verdade, paga isso, né? Esse feedback é muito legal, né? Porque realmente não tem dinheiro que paga, né? Você tem uma profissão, você se especializou, estudou muito para isso, mas eu falo que receber feedbacks como esse, acho que motiva a gente todos os dias a ser melhor, né? Sim, com certeza. E Tamara, conselho final, né? O que a gente poderia falar para quem não pratica Pilates, quem tem um idoso em casa, que nunca levou numa aula de Pilates, qual seria o conselho final para todos que estão aqui assistindo essa live? Primeiramente, para quem não faz, procura fazer. Procure, vai fazer uma aula experimental, que é de graça, gente. Tem que aproveitar. Tem muitos lugares que oferecem aula experimental gratuita. Então, se eu tenho oportunidade de ir fazer uma aula, vai conhecer. A gente só sabe o que é aquilo quando você vai lá e faz, né? Porque assim, ninguém sabia o que era academia. Até algum amigo ir, um vizinho ir, ou alguém te chamar para ir. Então, se você tem a oportunidade hoje de ir conhecer um estúdio, mesmo que você não queira fazer agora, mas vai conhecer, vai saber o que é, porque o conhecimento transforma as pessoas. E se você é um cuidador de idoso e tem a oportunidade de gerar um movimento para aquela pessoa, gere, ajude, descarregue o peso dela, faça por ela o que ela não está conseguindo fazer, porque com certeza ela vai ser grata por você, pelo que você está fazendo, e você vai ser muito mais grato pelo serviço que está oferecendo para ele, que é um simples movimento, um simples alongamento. Então, o Pilates, ele é um assunto que está começando, mas que ele é revolucionário. É algo assim que traz muito benefícios para o nosso corpo e que se a gente souber aproveitar isso, com certeza vai ter uma qualidade de vida bem melhor. Não, top demais.
E realmente, né, tem que conhecer para saber se, né, do que a gente está falando, afinal de contas, né? Tem gente que tem preconceito, né? Então, eu acho que é abrir um pouquinho a mente, abrir um pouquinho o leque de possibilidades e nem sempre se vê o benefício de imediato, né? Então, às vezes a pessoa começa a fazer, às vezes não vê o benefício de imediato, mas com toda certeza o reflexo ele vem. Então, se a pessoa começa a fazer, ela começa a se inteirar do assunto, começa a gostar, com o passar do tempo esse reflexo, ele vem na saúde, ele vem na questão mental também, nessa socialização do idoso, né? E melhora como um todo. Sim. O Lixo tá falando aí, ó, minhas costas estão bichadas, Pilates ajuda? Ajuda, se ele quiser ir, tá? Porque ele é meu cunhado, irmão do Gilson. E assim, vive dizendo que vai na aula e não vai. O primeiro passo é esse, é ir lá, porque vai resolver. Eu tenho certeza. Tamara, quem quiser te achar, já respondeu aqui, ó. Do Livinho, né? Já respondeu. Doutora Henrique tá falando aqui da pergunta. Quem quiser te achar nas redes sociais, fala um pouquinho como que é seu atendimento presencial, online, onde pode te encontrar. Eu tenho certeza que vai surgir muitos clientes aí agora. Eu tô bem pertinho de vocês, eu tô bem pertinho, tô aqui em Brasília. Pertinho. Hoje eu trabalho aqui na Samambaia, que é uma cidade, né, de Brasília, onde eu tenho um estúdio de Pilates aqui. Esse estúdio fica num prédio comercial, bem legal, bem movimentado. E lá onde a gente proporciona aí essa saúde e essa qualidade de vida para as pessoas. No Instagram, o meu Instagram é Tamara Físio. Tamara sem H, @Tamara Físio. Por enquanto. Perfeito. Aí o pessoal pode mandar direct, pode mandar, né? Pode me mandar um direct lá, eu pedir o meu número que eu passo meu WhatsApp. Quanto às turmas online, geralmente é por horários fixos já, né? Tem turmas montadas. Por exemplo, segunda e quarta, 9 horas da manhã, tem essa turma. Então a gente oferece esses horários. Essas aulas geralmente são pelo Meet, onde eu ligo para os alunos, todo mundo com a câmera ligada, e aí a gente faz os exercícios lá propostos pelos dias. É bem legal porque a gente usa o que tem em casa. Cabo de vassoura, panela, cadeira. Que legal. Vira uma farra. Então, assim, é bem legal. E essa possibilidade do online é muito interessante, porque às vezes a gente quer fazer com aquele profissional, a gente está distante, né? Sim, então é uma possibilidade de estar com aquele profissional que a gente gosta, que a gente conhece. Sim. E que bom que você atende. Social tá aí pra isso, né? Junta já você, o Ig e a Isabela, fechou. Fechou a turma da viagem. Turma da viagem. Bom, Tamara, a gente vai encerrar nossa live, né? Sim. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui mais uma vez. Pessoal, muito obrigado por terem participado. Essa live vai ficar gravada, então pode mandar para aquele amigo, aquela pessoa que não conseguiu entrar ao vivo, para conseguir ver depois tudo direitinho, vai ficar lá no nosso perfil. Então, gratidão a vocês. E muita gratidão a você, Tamara. Obrigada. Eu acho que essa live foi incrível. Eu estava esperando essa live ansiosamente, que era um assunto que eu queria muito falar. Eu queria muito que fosse você, né? Pelo seu trabalho. Eu já te acompanho nas redes há muito tempo, né? Desde que a gente se conheceu lá, tem o quê? 3 anos? Até uns 3. Acho que tem. Meu Deus, tem 3, 4 anos. E eu comecei a te acompanhar e eu gosto muito do seu trabalho, eu acho incrível mesmo. Então, assim, muita gratidão e enriqueceu demais o nosso perfil. Então, muito obrigada. Espero que tenha mais. Sim. Eu acho que a gente tem muito assunto. Tem assunto para mais lives. Sim, com certeza. Excelente. Eu que agradeço pelo convite. Estou sempre aqui disposta. Igual eu te falei, eu estava tão tensa que eu falei, meu Deus, isso aqui tá muito profissional. Mas que bom que deu certo, um papo leve, descontraído, né? E a gente falar daquilo que a gente gosta se torna bem mais fácil. Com certeza. Então, muito obrigada, gratidão. Estou aqui sempre que precisarem, pode me chamar, porque eu vou aceitar. Fechou. Pessoal que não segue a gente ainda, já entra na nossa rede social, idoso.elder. A gente tem um canal no YouTube também. Então, você que não segue a gente ainda, já começa a seguir para acompanhar mais conteúdos voltados para idosos. E segue a Tamara lá também para acompanhar tudo sobre Pilates. Isso, Tamara Físio. Beijo, pessoal. Vamos tirar uma selfiezinha aqui rapidinho? Vamos. Pera, deixa eu me organizar para selfie, né?
Pronto, eu tirei. Show de bola. A gente tirou algumas também. O Antônio Henrique hoje tá nos bastidores, já tirou foto, vídeo. Depois a gente vai te mandar também. Tá bom. Beijo, gente. pessoal. Muito obrigada a cada um que estava aqui, que assistiu com a gente. E até a próxima. Com Deus, gente. Tchau, tchau.